Olá, meus queridos. Aula de religião de hoje, tá certo? Na aula de religião de hoje, a gente vai trabalhar uma historinha, tá certo? A gente já fez isso em algum outro momento, a gente já concluiu os assuntos do nosso bimestre, fizemos avaliação. E agora, para a gente finalizar, para depois a gente começar novos conteúdos, eu vou contar uma historinha para vocês aprenderem um pouquinho também através de histórias, tá? As histórias também nos ajudam a refletir e aprender coisas novas. Então, a gente hoje vai ouvir, vocês vão ouvir hoje a historinha do rei Davi, tá certo? Então, a historinha do rei Davi, a gente vai aprender. Depois, no final, a gente conversa sobre o que a gente aprendeu com a historinha do rei Davi, tá certo? Então, vou começar a contar a história. Me dá licença que a minha história está chegando para lhe alegrar. Me dá licença que a minha história está chegando para te ensinar, tá certo? Ô, dona História, seja então bem-vinda. Tenho certeza. Aqui em primeiro lugar. 1, 2, 3 e já! O rei Davi. Vamos lá para a historinha, tá? Por ordem do Senhor, Samuel foi à casa de Jessé, que pertencia à tribo de Judá, para escolher entre seus filhos um que seria rei. Então Samuel foi lá escolher um dos filhos de Jessé para ser rei. Ó que os filhos de Jessé, tá vendo? Que é Samuel, tá? Vamos lá continuar a história. Samuel perguntou a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? Não, ainda falta Davi, que é muito pequeno e está apacentando as ovelhas. Pois traga o menino, disse Samuel. E veio Davi, um rapazinho ruivo e formoso. A voz de Deus então falou a Samuel assim: Consagra, é este que vai ser o rei. E o profeta ungiu a cabeça de Davi. Então, ó, aqui Davi foi ungido e escolhido para ser rei. Então, de todos os filhos de Jessé, mesmo os filhos sendo fortes, ou os outros fortes, foi escolhido Davi, que era magrinho, tá certo? Então, vamos lá. Naquele tempo, os filisteus estavam em guerra contra Israel. O povo filisteu estava em guerra contra o povo de Israel. Davi, então, foi levar comida a seus irmãos mais velhos que lutavam nessa guerra. Golias, um gigante, provocou os israelitas dizendo assim, ó: Escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus escravos. Davi ficou muito irritado com a provocação daquele gigante. Mas seus irmãos o acalmou. Calma, Davi. E o mandaram de volta para casa. Afinal, todos temiam Golias. Ó, como ele era grande para os demais. Até para os irmãos de Davi, que eram fortes. Tá vendo? O rei Saul soube da atitude de Davi e mandou chamá-lo. E disse assim para ele: Você é muito corajoso, Davi. Com a ajuda de Deus e a bondade que tem em seu coração, vencerá o gigante, mesmo com seu pouco tamanho, tá certo? Ó que o rei falando com Davi. Com apenas 5 pedras e um estilingue, Davi enfrentou o gigante que tinha armado, que era todo armado, com espada e lança de dardo, certo? Ele estava todo armado, grande, todas as armas para vencer Davi. Davi só com 5 pedrinhas e um estilingue. Então, aproximou-se rapidamente de Golias, Davi, colocou uma de suas pedras no estilingue e atirou. O gigante caiu. Os guerreiros filisteus fugiram com medo de Deus. A força que Deus concedeu a Davi
fazendo com que Israel vencesse a luta contra os filisteus. Ó, gente, que bom essa história, né? Então a gente aprende o que com essa historinha? Davi, era considerado um rapaz fraco, tá certo? Mas Deus deu poder a Davi para vencer um gigante. E a gente tem que pensar assim na nossa vida. Às vezes a gente pensa que não é capaz de fazer algo. Ah, porque usa uma palavra que não é para usar, eu sou burro, não consigo. O burro é um animal, tá? Então, você não é um animal irracional, você é um animal racional, tá? Então, você é capaz, tá certo? Igual a Davi foi capaz de... Ninguém acreditava, porque ele era magrinho, não tinha força para derrotar o gigante, mas Deus deu a força a ele. A mesma coisa Deus faz com cada um de nós, tá certo? A história aqui é para ensinar a não desistir, tá certo? Como o rei falou assim para Davi, que ele era corajoso e bondoso. Ó que palavras interessantes. São assuntos que a gente vai trabalhar, tá certo? Coragem. A gente vai trabalhar depois nossos conteúdos sobre coragem, como é ter coragem. Então, a gente tem que ter coragem, não pode desistir de algo. A gente tem que ter coragem, enfrentar, se a gente tem algum medo, a gente tem que enfrentar esse medo, tá certo? E conseguir vencer. Davi, ele enfrentou, com certeza ele teve medo do gigante, muito medo. Mas ele tinha mais coragem, não desistiu. E a gente tem que ser assim na vida da gente. Essa história é para mostrar para vocês isso, que a gente tem que ter coragem, enfrentar nossos medos, enfrentar nossas dificuldades que a gente tem. Ah, às vezes tem uma dificuldade na disciplina, não vou fazer mais não. Você tem que enfrentar e tentar aprender aquilo que você tem dificuldade, tá certo? Então, essa historinha é para me ensinar quando a gente é bom, quando a gente tem coragem, tudo vai dar certo. A gente vai conseguir realizar o que a gente quer, sendo bom, né? Respeitando as pessoas, sendo bons e tendo coragem para enfrentar, tá certo? As dificuldades que a gente tem na nossa vida, que todos nós às vezes temos dificuldades de fazer algo ou de realizar alguma coisa, mas a gente tem que tentar, não desistir, tá certo? Ser persistente, corajoso, que a gente consegue ser corajoso igual a Davi. Davi poderia ter deixado o medo vencer, mas ele não deixou, tá? Ele quis lutar pelo seu povo, o povo de Israel, e conseguiu com que os filisteus, os gigantes, fossem embora, tá certo? Que a gente pegue o gigante do medo, o gigante da falta de coragem e destrua esse gigante, tá certo? Que a gente coloque na nossa vida bondade e coragem, como Davi, tá certo, gente? Então, essa historinha de hoje, essa aula de religião, foi uma historinha, tá? Algo mais interessante do que a gente fazer, copiar essas coisas. Então, eu trouxe essa historinha para vocês aprenderem um pouquinho sobre coragem e bondade. Quando a gente é bom e tem coragem, a gente vence. Igual o rei Davi, tá certo? Tchau, espero que vocês tenham gostado da historinha e até a próxima aula. Beijo, gente. Muito beijinho no coração de cada um de vocês. Tchau!